A paz do Senhor, queridos, boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, em mais uma live devocional que o Senhor nos concede. Eu gostaria já de agradecer por você estar aqui e por podermos compartilhar este momento de louvor e de palavra, e que eu já espero de antemão que seja um momento edificador para a sua vida. Amém? Gostaria, antes da gente estar lendo a reflexão inicial, que você fechasse seus olhos, se você puder. Se você não puder, mesmo de olhos abertos, elevar seus pensamentos a Deus. Amém? Senhor amado Deus e Pai, graças nós te damos por mais uma terça-feira que o Senhor nos permite estar aqui reunidos, ó Deus, para estudarmos um pouco da Tua Palavra, Pai, para louvarmos a Ti, para, Pai, conhecermos um pouco mais de Ti. Fica conosco, Pai. Recebe, Pai, tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome, porque é para Ti que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Queridos, nós semana passada conversamos sobre sermos sal e luz, sobre termos um propósito, sobre a nossa vida não ser em vão, mas em tudo fazermos a vontade de Deus e aonde estivermos levarmos a sua palavra. Temos um propósito, porque o Senhor tem um propósito para a minha e para a sua vida. E esse versículo que lemos é que o nosso coração faz planos, mas somente Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Somente Ele sabe o que é melhor para nós. E hoje, como eu já coloquei, muitos já viram, a mensagem que nós falaremos será sobre José, uma vida com propósito. Esse José que nós iremos falar não é José, pai de Jesus, o pai terreno, né? Mas José, filho de Jacó, que costumam chamar ele de José do Egito, tá bom? Sobre ele que nós iremos falar hoje, e falaremos sobre sonhos, que muitas das vezes fazemos planos, mas Deus é quem está no controle, sobre uma vida com propósito através da vida de José, tá bom? Então, não se esqueça, Provérbios 16, 1 diz: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Vou cantar um hino para vocês, só um pedaço dele. Quem quiser depois estar procurando aí no YouTube ou em outro canal de música, tá? Que hoje tem várias opções para vocês estarem escutando. É do Ministério Zoe. E a música se chama Nunca Foi Sobre Nós. E eu te desejo cantar um pequeno pedaço que fala assim: Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. O que eu e você temos para oferecer àquele que é dono de todas as coisas? É tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo por meio dEle que fazemos. E aí o louvor continua. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Porque eu e você nada podemos fazer para aquele que tem tudo.
e tudo que fazemos é por Ele, por meio dEle e para Ele. Amém? Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Que você possa dizer hoje que é tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Que você não se canse de repetir isso, porque tudo é por Ele. Tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Tudo o que nós fazemos, nada, absolutamente nada, pode ser comparado ao que Ele faz por mim e por você. O que Ele já fez, faz e que certamente sabemos que irá fazer. Queridos, eu escolhi esse pedaço do louvor porque, como eu falei antes, nada do que eu e você possamos vir a fazer será maior do que o que Ele faz por nós. E o que nós podemos oferecer àquele que é dono de todas as coisas. Não é verdade? Como eu disse no início, o tema da mensagem de hoje é José, uma vida com propósito. E não é o José, pai terreno de Jesus, mas José, chamado José do Egito. Nós iremos falar um pouquinho sobre a história dele. Como eu comecei a fazer um breve comentário sobre semana passada, nós falamos sobre sermos sal e luz. Aonde estivermos, independente da situação, sermos sal e luz, levando a mensagem do Evangelho a toda criatura, fazendo o que a palavra chama em Mateus 28, a grande comissão, que é levar o ID a todas as nações. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 47. Quem gosta de anotar, eu, de antemão, já falo para você separar um papel e uma caneta. Por quê? Porque eu vou fazer um breve resumo da vida de José daqui a pouco e eu vou mencionar, não vou ler, porque senão vai ficar uma live muito longa para você, mas eu vou falar o resumo desse versículo e vou dizer onde está escrito. Então, se você quiser anotar para depois você ir acompanhando na sua Bíblia, ok? Já separa o papel e a caneta. Gênesis capítulo 47, nós vamos ler o versículo 11, os versículos no caso, só serão 2 versículos, que será o 11 e o 12, tá bom? Gênesis 47, 11 e 12. Enquanto você abre aí, eu vou só beber uma água. Amém? Vamos orar, entregando esse momento ao Senhor, para que comecemos a ler a palavra dele. Amém? Senhor, nós te somos gratos por esse breve momento em que louvamos o teu nome. Senhor, tu és santo e nada que podemos vir a fazer ou que tenhamos feito, Pai, será maior do que o Senhor faz por cada um de nós. Glorificamos o teu santo nome, porque não há outro, Pai, somente tu és, Senhor. Toma este momento de palavra, Pai, que eu me esvazie neste momento, que não vencerei eu, mas o teu Santo Espírito falando através de mim. Fala a cada um agora. Pai, abre as suas mentes, os seus corações, para que venham estar voltados
para ouvir e compreender a tua mensagem. Que venha, Pai, cada coração a ter um solo fértil para ouvir e germinar, Pai querido, grandes frutos para a honra e glória do teu santo nome. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 47, versículos 11 e 12 diz assim: Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Agora, dê uma lidinha comigo, e depois você vai entender por que nós estamos lendo esses versículos iniciais, tá bom? Em 2 Coríntios, capítulo 4, da carta, né? 4, Coríntios 4, versículos 16 ao 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? E você vai compreender por que nós lemos esses versículos quando você começar a ouvir o resumo da história de José. Amém? Eu vou começar, querido, vou falando aqui. Vá, quem quiser, já anotando aí com seu papelzinho e caneta, tá? Então deixa eu pegar minhas anotações aqui para eu passar para vocês. Resumo da história de José. Eu resumi a história de José em 20 pontos. Então vamos lá. Isso é muito importante, porque você entendendo a história de José, você vai compreender o que uma vida com um propósito faz, que foi o que eu senti de falar com vocês hoje. Semana passada, quando eu falei sobre ser sal e luz, sobre fazermos a diferença, sobre levarmos a mensagem do Evangelho, temos uma vida com propósito. Hoje eu senti no meu coração de falarmos sobre José. José passou por várias situações, mas ele se manteve no foco do propósito. Então, o que eu e você viemos a entender, como lemos aqui em 2 Coríntios, que essa leve, momentânea tribulação, porque José passou por muitos momentos que você vai ver aqui, mas ele se manteve firme, porque isso produziu um eterno peso de glória. Então, vamos lá no resumo da história de José? Primeiro, José, querido, esse aqui, os 20 primeiros pontos, vou falar só sobre o resumo. Depois eu vou falar sobre os pontos que essa palavra trouxe para mim e para você, tá bom? Primeiro ponto, José era filho de Jacó com Raquel. Raquel era a esposa amada por Jacó. Jacó se casou com as duas irmãs, filhas de Labão. Você pode ver isso lá em Gênesis 30, 23, que Jacó era filho de... José era filho de Jacó e Raquel. Segundo ponto, José tinha 11 irmãos e uma irmã. Lá na frente você vai ver que da descendência de Jacó, que teve o nome trocado por Israel, quando ele, lá depois, muito tempo, o que acontece? Eu já mencionei, eu acho que isso, aqui em alguma live, que o nome, ele tinha um significado muito grande. Então, Jacó era um usurpador, enganador, porque ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. Então, por isso o nome Jacó. Mas quando ele teve um embate com o anjo, seu nome foi ali trocado para Israel, tá? Então, se você ouvir Jacó, depois sendo o nome de Israel, tá? Você vai compreender. Até porque depois a descendência de Jacó, Israel, dessa descendência nascerá as 12 tribos de Israel. Então, por isso que tem
esse link, tá bom? Então, o que eu tô falando aqui para vocês? José, ele tinha 11 irmãos, mas ele tinha uma irmã. Mas naquela época, as mulheres não eram contadas, tá bom? Então, com José, 12 filhos tinha Jacó, tá bom? A irmã de Ná não é contada, mas aqui eu falo os versículos onde fala sobre todos os filhos que Jacó teve, ou seja, tanto José quanto seus irmãos, que está em Gênesis 35, versículos 23 ao 26, e Gênesis 30, 21, que fala sobre Diná, tá? Terceiro ponto, José era odiado por seus irmãos. Os irmãos de José tinham um ódio profundo sobre ele, porque Jacó o amava. Ele era o filho da velhice de Jacó. E onde é que está escrito isso? Que os irmãos o odiavam. Gênesis 37, 5. Logo após, José, ainda com 17 anos, teve 2 sonhos, que vocês podem ver lá em Gênesis 37, dos 6 ao 9. E o que aconteceu? Os irmãos de José já tinham esse grande ódio por ele, por seu pai ter essa preferência, se assim podemos dizer. Ele havia dado uma túnica para ele muito especial. E José ainda teve esses 2 sonhos, onde mostravam que eles se prostravam diante dele, né? Imagine você falar dentro daquele contexto que tem a bênção da primogenitura, o seu pai ser o provedor, você dizendo que eles se prostrariam diante de você, você é o filho mais novo, você está se achando quem você acha que é. Isso gerou mais ainda dentro dos irmãos um ódio mortal. E aí a gente vê que logo depois, quinto ponto do resumo, José foi jogado na cisterna vazia. A princípio, eles conjecturavam para matar José, mas houve uma intervenção de um de seus irmãos e ele foi jogado nessa cisterna. Onde está isso? Gênesis 37, do 18 ao 22. Logo depois, eles viram uma caravana de ismaelitas e venderam José. Onde está? Gênesis 37, versículo 27 e 28. Depois dessa caravana, vendeu José para o Egito. Gênesis 37, 36. Lá, José esteve na casa de Potifar. Gênesis 39, do 1 a 4. Esse eu gostaria de ler com você. Uma coisa que eu quero que você possa frisar. Gênesis 39. Só quero ler o versículo, se eu não me engano, é o 1. Não, desculpa. Vamos ler do 1 ao 4 mesmo. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, era isso que eu queria falar para você. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha só, os irmãos de José tinham ódio dele. Os irmãos dele tentaram matá-lo, mas jogaram em uma cisterna, o venderam para os ismaelitas, que o venderam para o Egito. E mesmo assim, José não mudou, porque aqui Potifar via que o Senhor era com ele em tudo. Grava isso. Depois a gente continua. Nono ponto do resumo. A mulher de Potifar, lá em Gênesis 39, do 11 ao 15. A mulher de Potifar queria se deitar com José, mas José se negou. Então, numa dessas tentativas, José correu e ela pegou a túnica de José e o acusou de tentar abusar dela. Então, José foi preso injustamente. Gênesis 39, 20. Deus foi com José na prisão. Onde é que você vê isso? Gênesis 39, 21 ou 33. Olha o que aconteceu com José. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto
O Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Mais uma vez, José estava passando por uma situação difícil, José estava preso, e mesmo assim ele se manteve focado no propósito, focado em quem ele era em Deus, e Deus era com ele, e em tudo o quanto ele fazia. Potifar viu isso, o carcereiro viu isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. 12 ponto do resumo, 12º. José interpreta os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Esses dois foram presos e tiveram sonhos lá no cárcere. E José interpretou os sonhos. O sonho era que ele retornaria, o outro que ele seria morto. E José pediu àquele que retornasse para que não se esquecesse dele. Mas ele o quê? Se esqueceu. Onde você pode ver isso? Está em Gênesis 40, versículo 5. E no capítulo 40, versículos 21 ao 23. Logo após, quero ler com você. Capítulo 41, parte A. Passados 2 anos completos. Ou seja, passados 2 anos que José havia interpretado os sonhos, tanto do copeiro quanto do padeiro-chefe, aí ele foi lembrado. Olha isso, querido. 2 anos, você injustamente preso, mas ainda permanecer firme no propósito a qual Deus te chamou. Olha que maravilha. Continua aqui. José interpreta o sonho do faraó após 2 anos. 2 anos se passaram. O copeiro-chefe se esqueceu dele, mas o Senhor não havia se esquecido. Querido, independente de que as pessoas se esqueçam de você, independente de você ter feito algo e a pessoa ter dito, vamos lembrar de você e ela ter se esquecido. A palavra de Deus diz, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Por que eu acredito que o Senhor falou da mãe? Porque o pai, ele pode ter, vamos dizer assim, se aventurado com várias mulheres e não saber se desse relacionamento gerou um fruto. Mas uma mãe sabe que dela foi gerado. Então, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ela gerou, do filho que do ventre dela saiu, o Senhor diz que ele não se esquece de você. José passou por todas essas situações, mas o Senhor não se esqueceu dele. E José não se esqueceu do propósito que Deus tinha para a vida dele. José passou por todas essas situações, mas ele tinha uma vida com propósito. Ele não deixou se abater pelas situações, antes usou cada situação para ser um canal de Deus na vida de cada pessoa que ele passava. Potifar viu a diferença nele, o carcereiro viu a diferença nele e outros continuarão vendo através do mover de Deus na vida de José. Então, aqui no capítulo 41, nós vemos que aí o copeiro se lembrou de José, no versículo 9 do capítulo 41. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Aí fala, quando o Senhor mandou me prender, eu tive um sonho, revelou para mim. E aí, lá no versículo 14 do capítulo 41, então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Faraó ouviu o sonho, aqui no versículos 25 a 27, ele fez a interpretação das vacas gordas e das vacas magras, o que significava cada uma das vacas, que eram 7 anos de abundância, fartura e 7 anos de fome. Então José interpretou o sonho do faraó e, além disso, José lhe deu a estratégia de como agir diante daquela situação. Onde está isso? Gênesis 41, 34. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Aqui, José deu a ele uma estratégia para que
após os anos de fartura, nos anos de fome, a população não padecesse, o povo não morresse de fome. Aí, olha que importância, queridos, de você, mesmo diante das situações, não se corromper, mesmo diante das situações, você continuar crendo que Deus está no controle, mesmo diante das situações, você continua sendo sal e luz. É que no momento certo, no momento em que se chega no patamar que Deus deseja, para que você seja usado, para que você chegue no propósito que Ele quer para a sua vida, os outros serão usados para abençoar você. Queridos, a gente vê várias situações em que maldição se torna bênção. Por quê? Porque Deus usa até aquilo que iria te fazer mal para fazer bem para a sua vida. Um mal, querido, já iria acontecer, mas Deus usa aquele mal para ser bem, para ser algo bom para você. A gente muitas das vezes bate de frente, vamos dizer assim, com alguns posicionamentos de pessoas não cristãs, porque elas perguntam assim, mas se você é crente, por que esse mal acontece na sua vida, querido? O mal já iria acontecer, porque nós vivemos nessa terra e sobre as situações deste mundo estamos passíveis, seja doença, sejam problemas, estamos passíveis a ela. A diferença é que estamos com aquele que pode todas as coisas e que está conosco nesses momentos de aflições e dificuldades. É aquele que transforma a maldição em bênção e que transforma as situações para que eu e você sejamos bênção na vida de outras pessoas, que se tivesse uma situação tão jamais talvez tivesse escutado. Aí você vai me falar, mas Deus permitiu? Sim, querido, porque você já iria passar por ela. A diferença é como você vai escolher passar. Como você escolhe passar por essa situação? Sua vida vai ter um propósito nela? Aí você que tem que responder, não é mesmo? E aí, José, agora já com 30 anos, é levantado governador do Egito. Já que a gente vê isso, Gênesis 41, do 38 ao 41, que disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Isso aqui ainda não é o fim do propósito de Deus. Isso ainda não é o fim para a história de José. Vamos continuar. A fome, veio 7 anos de fartura e veio 7 anos de fome. E diz lá em Gênesis 41, versículo 57, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. A fome se espalhou, querido. Mas no Egito não havia fome, porque Deus deu sabedoria a José. E por causa dessa sabedoria, aquela terra não tinha fome. Olha isso. Glória a Deus. Deus tinha um propósito para a vida de José. Aí, 17º ponto do resumo. Os irmãos de José foram para onde? Para onde havia mantimento. Os irmãos de José foram ao Egito. Gênesis 42, versículo 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Querido, olha a concretização do sonho de José. José disse que as espigas estavam lá. Deixa eu mostrar aqui para você. Calma aí que eu vou achar. Olha aqui os 2 sonhos de José. Primeiro, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho,
e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Tem algumas versões que eu me recordei aqui, que eu acho que falam de espigas se prostrarem, né? Se essa for a sua versão, não tem problema, mas é no sentido de que eles se prostravam diante de José. E aqui os seus irmãos estavam prostrados perante ele. E aí continua. Aqui acontecem várias situações entre José e seus irmãos, e José se faz a conhecer a eles. José fala quem ele era, lá no capítulo 45, versículo 1 e 2, que diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Imagino esse choro vindo do âmago de José. Olha quantas coisas José tinha passado, mas ele sabia que ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito. José não era um acaso, mas ele era um homem com propósito nas mãos de Deus. Vamos continuar para você ver. E minha mãe acha muito interessante que o choro dele se ouviu. Não foi um chorinho, foi o choro. O choro que vem de dentro. Imagine tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, vindo à sua mente, e ele estando agora naquela posição em que ele fará grande diferença na vida de toda a sua família, na vida de todo um povo. Queridos, isso é extraordinário. O que Deus faz é extraordinário quando nós entendemos que temos um propósito e que nada acontece conosco em vão. E se permanecermos no propósito, firmes no objetivo, seremos aqueles que levarão a palavra do Senhor a outras pessoas e que não somente abençoaremos, como de igualmente forma seremos abençoados. Isso aí, Selminha, foi um choro dolorido, um choro que veio da alma, porque você imagina quantos anos haviam se passado e José trouxe tudo aquilo à tona, aquele choro que ele sentiu. Queridos, ele sentiu dor. Ele é igual a mim, a você, ele é um ser humano. Eu acredito que José sentiu dor. Ele deve sim ter sentido raiva num momento dos seus irmãos e ter se perguntado por que eles fizeram isso com ele. Mas isso não fez ele sair do propósito, nem mudar diante das situações. Mas ele continuou sendo um homem que, através das suas ações, através de suas atitudes, levavam outros a ver que ele era diferente e que o Espírito de Deus habitava na vida dele. Então, continuando, José fala do propósito do Senhor. Onde está isso? Gênesis 45, no 5, versículo 5, versículo 8, que diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Queridos, eu não sei se desde o início, exatamente, José já compreendia o que Deus iria fazer. Mas durante o percurso, eu acredito que Deus foi mostrando para ele. Então esse choro dolorido, esse choro que veio da alma, esse choro que veio de dentro. Queridos, olha quantas situações ele passou, situações muito difíceis. Então imagine que choro doído, mas foi um choro que lavou, acredito eu, a alma de José, né? E também a alma de seus irmãos, que se sentiam contritos por aquilo que fizeram, porque houve também um arrependimento, né? Então, versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aqui José mostra aos seus irmãos que Deus tinha um propósito. Ele revela esse propósito a eles. E o último ponto do resumo da história de José é que José
alimentou a todo o povo. 47, versículos 11 e 12, que lemos lá no início. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Deus tinha um propósito para a vida de José e tudo que ele passou não foi em vão. José se manteve firme em quem ele era, que ele sabia que Deus era, e ele cumpriu o propósito, que foi alimentar todo aquele povo que iria morrer de fome, se José não tivesse uma vida com propósito. Coisas que eu quero salientar com você. José, ele foi vendido com 17 anos. 13 anos se passaram até ele se tornar governador. Eu vou falar os versículos, né? Porque eu falei que quem quisesse anotar, então vamos lá. Ele foi vendido aos 17 anos, está em Gênesis 37, versículo 2. 13 anos se passaram e ele se tornou governador aos 30 anos. Está lá em Gênesis 41, 46. Aí veio os 7 anos de fartura, enquanto já tinha 2 anos de fome. Gênesis 45, versículo 6, foi quando seus irmãos foram lá se apresentar. E em Gênesis 50, versículo 26, mostra que José morreu com 110 anos. Do momento dele ser vendido pelos seus irmãos até o momento em que ele alimentou a sua família, bem como toda a casa de seu pai, passaram-se 22 anos. Não foi um dia, não foi uma hora, foram 22 anos. De 17 anos até 39 anos, que foi quando tudo ocorreu. 22 anos se passaram, queridos. 22 anos que José se manteve no propósito. Quantas vezes eu e você, por situações muito menores, por tempos bem menores do que este, né? Bem menores do que 22 anos, desistimos do propósito que Deus colocou na minha e na sua vida. Do propósito que Deus nos chamou, de fazermos o que Ele falou no nosso coração, de levarmos a sua palavra, nos fechamos e ficamos com raiva pelaquela situação, não falamos de Jesus ou falamos contrário ao ID. E aí, querido, o que você tem feito? Eu quero destacar com você, para a gente estar encerrando, 4 pontos que essa história de José me reflete. Eu achei importante trazer para você esse resumo do que aconteceu com José, porque você pode não conhecer essa história, mas agora você a conhece. Sei que foi um resumo talvez bem corrido, mas eu tentei sintetizar ao máximo para que você pudesse compreender o trabalho que Deus fez através da vida de José. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho muito difícil, porque você ser vendido por seus irmãos, você ser odiado por eles, você ser colocado primeiramente numa cova, depois você, uma cova rasa, né, um poço, depois ser vendido aos ismaelitas, depois ser vendido ao Egito, depois estar na casa de Potifar, depois ser preso injustamente, depois revelaram sonhos, esquecerem de você, depois você está na casa de Faraó, você ver aqueles que fizeram mal a você e você ser trabalhado todo esse tempo. E aquele choro doído que veio da alma, mas eu acredito que lavou a todos e trouxe uma renovação para aquela família. Se cumpriu o propósito de Deus de alimentar a toda aquela nação. Então os 4 pontos são: primeiro, não permita que as circunstâncias mudem quem você é. Você viu que todas as situações em que José passou, há um versículo que fala que viam que o Espírito de Deus estava com José e tudo que ele fazia era abençoado. Não deixe as circunstâncias mudarem quem você é. Permaneça sendo um filho fiel e obediente, um discípulo do Senhor Jesus. Continue, não desista, não mude por conta das situações,
mas permaneça firme, permaneça sendo quem você é, permaneça sendo sal e luz para essa terra, para as outras pessoas. Permaneça, querido, permaneça exalando o perfume de Cristo e permaneça sendo aquele que as pessoas, ao olharem, possam ver em você e através de você o mover do Espírito de Deus, e através e por meio de você as coisas em que você tocar, em que você fizer, serem ricamente abençoadas. Segundo ponto, permaneça refletindo o sal e a luz que habitam em você onde você estiver. Como eu disse para você, José passou em várias situações, mas você viu que ele foi bênção. Ele foi bênção na casa de Potifar. Ele foi bênção na prisão, onde você viu que o carcereiro entregava os outros presos em suas mãos. Ele foi bênção na vida de Faraó. Ele foi bênção na vida dos egípcios. Ele foi bênção na vida de toda a sua casa. Querido, seja bênção aonde você estiver. Mesmo que a situação que você esteja passando nesse momento seja uma situação adversa, uma situação diferente do que você imaginava que você deveria estar passando, que você continue sendo sal e luz, que você continue levando a palavra, levando o ID, levando palavras abençoadoras àqueles que estão ao seu redor. Seja bênção aonde você estiver. Terceiro ponto, o tempo de Deus não é igual ao nosso, nem o seu agir. 22 anos se passaram até se cumprir desde o momento da desde o momento da venda de José até o momento em que ele abençoou toda a sua família e todo aquele povo, alimentando-os. 22 anos. O tempo de Deus nem o nosso, não é o nosso, nem o agir dele o nosso. Imagine você passar por todas as situações que José passou. Como será que você reagiria? Como será que você agiria diante dessas situações? Mas que você compreenda, querido, que Deus age de formas diferentes e que o tempo dele é diferente. Que nós, dentro do nosso dia a dia, na nossa correria do ser humano, queremos as coisas para ontem. Mas o tempo dele é diferente. E o agir dele é diferente. Mas que você tenha um entendimento diferente, independente de como será o agir, independente de quanto será o tempo. Deus está e sempre estará no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge do controle do Senhor. Porque nós cremos num Deus que nem dorme nem cochila, ou seja, Ele está atento a tudo que acontece comigo e com você. E o quarto e último ponto, para a gente estar encerrando, é que o propósito de Deus se cumprirá na minha e na sua vida. Independente do tempo que leve, independente da maneira que Deus escolha agir, o propósito de Deus irá se cumprir. Assim como se cumpriu na vida de José e de tantas outras pessoas que conhecemos e lemos através da Bíblia, o propósito de Deus, querido, se cumprirá na sua vida. E como eu mencionei, se você não estava aqui ainda, mas você pode reprisar e ver, ainda que uma mãe se esqueça, eu não me esquecerei. Ainda que a mãe que gere você, que esteja com você, o Senhor não esquece de você. E como eu disse, talvez o Senhor tenha feito essa analogia à mãe, porque um pai pode esquecer do filho que gerou, né? Que ele não gera, mas ele é participante desse fruto, mas ele pode esquecer do relacionamento que ele teve e nem saber do fruto que foi gerado. Mas uma mãe não tem como ela se esquecer, ou não deveria ter, né? Como se esquecer do ventre, do fruto do ventre dela, que ela carregou durante a gestação e que ela pariu, seja de parto normal, seja cesárea, seja como for, mas que ela o teve. E mesmo assim a Bíblia diz que se essa mãe, que eu já acho difícil esquecer, mas se essa mãe se esquecer de você, todavia eu não me esquecerei de ti. Querido, o Senhor não esquece de mim, o Senhor não se esquece de você. Independente da situação que você esteja passando, pense nessa história de José, reflita nesse resumo que eu tentei fazer para vocês, que quantas coisas ele passou, quanto tempo se passou, mas independente do tempo, independente de como Deus agiu, o propósito foi cumprido. E grande foi a quantidade de pessoas abençoadas pelo propósito da vida de José. Muitas das vezes, o propósito de Deus não é abençoar somente a sua vida,
mas abençoar a sua vida e através da sua vida. Então, que você venha compreender isso. E eu acredito que normalmente Deus não somente nos abençoa. E quando nos abençoa, Ele abençoa outros através de nós, porque nós iremos transbordar com aquilo que Ele nos abençoa. E quando somos transbordados, aqueles que estão conosco, ao nosso redor, de igual forma são alcançados pelo transbordar que há em nós. Amém? Queridos, eu espero que vocês tenham sido abençoados por essa palavra, que o Senhor tenha falado a cada coração, a cada vida. E se você foi abençoado, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, para que de igual forma elas sejam abençoadas. Amém? Eu vou botar aqui, semana passada deu um problema, eu não consegui botar no feed do Instagram, mas eu vou tentar hoje no feed do Instagram, no feed do Face e lá no meu canal do YouTube. Não se esquece de se inscrever, para depois a gente estar conseguindo fazer um ao vivo por lá também, tá bom? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Eu gostaria de cantar só um pedacinho de um louvor, que é da Nívia Soares, que se abram os céus. Você pode ouvir ele completo depois também, porque eu acabo cantando pedaços, né? E às vezes você pode querer conhecer ele completo. Feche os seus olhos e que os céus se abram sobre a sua vida e que o reino do Senhor venha sobre você, porque você é morada do Senhor, o reino dele está sobre você, você é morada do Pai. E que através de sua vida outros sejam abençoados, como foram as vidas abençoadas através da vida de José. Porque nós não buscamos as bênçãos somente para nós, mas quando buscamos algo, nós somos abençoados e abençoamos. Porque buscamos o propósito que há no Senhor e não o propósito que há apenas na nossa vontade, no nosso querer, algo que é somente para nós. Amém? Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que a sua fé, a sua esperança estejam em Deus, o grande Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E tem uma parte aqui que eu gosto muito, que fala assim, quer ver? Deixa eu só fazer minha colinha aqui. É essa parte mesmo, queridos. Porque essa é a segunda parte, mas eu já falei com vocês. Queridos, que os céus fechados se abram e que o reino venha mover. Que a nossa fé e a esperança estejam em Deus, o grande Deus. Não há outro senão Ele. E que essa palavra tenha falado ao seu coração. E que você não se esqueça dos pontos que a gente conversou, nem do resumo da história de José. Situações podem ser difíceis que você esteja passando, mas quando estamos no propósito de Deus, nós não somente somos abençoados, como abençoamos outras vidas. Que você venha buscar isso no Senhor, cumprir o seu propósito. Porque quando buscamos propósitos apenas nossos e somente pessoais, muitas das vezes desviamos do foco do propósito de Deus e deixamos de fazer a vontade dele, deixamos de exalar o seu perfume, deixamos de fazer o ID e deixamos muitas das vezes as situações nos corromperem. E quando percebemos, não somos mais aqueles que iniciaram uma jornada, mas acabamos nos perdendo e perdemos a essência daquilo que éramos. Que venhamos a refletir nisso hoje e que você possa abençoar outras pessoas através dessa palavra. Que se você puder, você feche seus olhos, se você não puder, que você mesmo de olhos abertos eleve seus pensamentos a Deus nesse momento. Senhor, amado Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, de mais uma vez compartilharmos a Tua palavra. Senhor, que assim como na vida de José, venhamos a ter a certeza, Pai, que tudo que acontece na nossa vida, Deus tem propósito. Muitas das coisas já aconteceria porque vivemos nesse mundo, somos passíveis das coisas desse mundo. Mas o Senhor usa o mal para o bem, a maldição
para a bênção. Muito obrigado, Pai, por termos essa certeza. E que venhamos, ó Pai, a permanecermos firmes em Ti, fazendo o Teu chamado, cumprindo o Teu propósito, ó Deus, independente do tempo, Pai. Que venhamos a crer que o Senhor permanece no controle. E mesmo, Pai, que pessoas achegadas a nós, como aconteceu no caso de José e seus irmãos, ó Pai querido, como a situação do copeiro que esqueceu dele, Senhor Jesus, mesmo ele tendo o abençoado, que se isso acontecer conosco, nós venhamos, Pai, a lembrar da Tua palavra que diz que mesmo, Pai, que a mãe possa se esquecer do filho, o Senhor não se esquece de nós, o Senhor não se esquece de nós. Pai querido, eu te peço que essa palavra, Pai querido, fale a cada coração de maneira especial, que trabalhe, Pai, porque a Tua palavra me garante que ela não volta vazia. Permanece conosco, Pai, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós ficamos. Eu peço desculpas por hoje ter sido um pouquinho mais longa, né, essa live devocional, mas o Senhor queria falar algo diferente para você e era necessário que eu fizesse esse resumo um pouco demorado. Fique com Deus, até terça-feira que vem, às 7 horas, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor fique comigo, que o Senhor fique com você, que o Senhor permaneça conosco até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém e amém.